Fala, galera maravilhosa! Tudo bem? Eu sou a professora Carol Mendonça. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Português para Desesperados, o seu canal de língua portuguesa aqui no YouTube para prova de concurso, para o vestibular, para você falar melhor, para você se expressar com mais convicção, para você ter mais segurança na hora de conversar, ou de escrever, ou de ler também, porque para interpretar você precisa compreender dos paranauês e eu tô aqui para te ajudar, tá bom? No vídeo de hoje, parece que a gente vai estudar interpretação de texto, mas você vai ver como a análise sintática te ajuda muito na hora de interpretar uma frase. Vamos nessa? Vamos começar analisando a seguinte frase. O homem, o sapo assustou. Primeira pergunta. Quem é o sujeito dessa frase valendo tempo? Se você respondeu que o sujeito é o homem, você errou. Se você respondeu que o sujeito é o sapo, errou também. Se você respondeu que o sujeito é o assustou, errou, porque é verbo, não tem nem como. Professora, então quem é o sujeito? Vamos lá. Primeiro ponto. Essa frase sofreu ambiguidade. Duplo sentido. É possível interpretar tanto que o homem assustou o pobre do sapo, quanto que o pobre do sapo assustou o pobre do homem também. Os dois termos têm estrutura e têm capacidade semântica, né? Um homem pode assustar um sapo pode assustar um homem, não é verdade? Acontece o seguinte, quando você tem um verbo transitivo direto, que é aquele verbo que não precisa de preposição no complemento, e você tem termos antepostos a esse verbo, né? Termos que vêm antes desse verbo, e os dois termos podem realizar a ação, no caso é assustar, a frase fica indecifrável, porque os dois podem ser objeto direto, os dois podem ser sujeito. Então, o que pode ser feito aqui para resolver? A gente pode inserir uma preposição em quem não é o sujeito. Se o sujeito é o homem, eu posso reconstruir assim: o homem ao sapo assustou. Mas se o sujeito é o sapo, eu reconstruo ao homem, o sapo assustou. Essa preposição, que não é uma exigência do verbo, né? O verbo é transitivo direto, ela entra como um recurso para que não haja ineficácia na comunicação, que é a prioridade das provas. As provas não querem falar de certo e errado, as provas querem falar comunicou, entendeu e se fez entender, o ato comunicativo foi legal. Essa é a prioridade da prova. Se eu tenho uma frase assim, ó, um carro Maria comprou. Comprar é transitivo direto. Aí eu tenho um carro, um termo sem preposição, e tenho Maria, outro termo sem preposição. Só que pelo contexto, a gente acredita que se for uma linguagem denotativa, se você estiver falando de um texto não literário, o mais fácil é Maria ter comprado o carro, né? Se for uma fábula, uma coisa assim diferenciada, um carro pode comprar uma Maria, na verdade, tudo bem. Se for uma linguagem conotativa, um carro comprou Maria. É Maria mercenária, Maria gasolina. Por causa do carro, ela se vendeu. Aí é outra história. Mas se for linguagem denotativa, Maria compra o carro. Beleza. Agora, no caso da nossa frase do homem e do sapo, tanto um pode ter assustado o outro, quanto o outro pode ter assustado um. Pelo contexto, não dá para saber. Então, por isso que a gente admite a ambiguidade. Se fosse o homem assustou o sapo, estruturalmente ainda poderíamos questionar. Mas, naturalmente, a linguagem fluindo como flui no dia a dia, não, beleza, eu tô falando do homem, o homem é o sujeito. Agora, na hora da prova de concurso público, não tem essa. Você precisa se agarrar à estrutura, às palavras que estão escritas. Prof, então qual é o ponto do vídeo? O que você está querendo dizer? Qual é a mensagem principal dessa aula? Número 1. Se você tem termos que podem fazer o papel de objeto antepostos ao verbo transitivo direto, provavelmente a sua frase está ambígua. Se os dois podem realizar a ação e os dois estão sem preposição, não tem como saber quem é o sujeito e quem é o objeto. Ponto 2. Para desfazer essa ambiguidade, você coloca a preposição em quem não é o sujeito. O sujeito nunca começa com preposição. Comenta aqui, se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui, o sujeito nunca começa com preposição, que eu vou responder, vou te dar um coração e vou saber que você viu até aqui. Então, você bota a preposição no objeto, que mesmo sendo direto, vai admitir essa preposição, a gente vai chamar de objeto direto preposicionado, que é o caso que não é obrigatória, mas
ela retira a ambiguidade. E tem outros casos. Se você quiser assistir a aula completa, eu vou botar o link aqui também, de objeto preposicionado, né? E eu removo a ambiguidade quando eu assumo essa preposição. E 3, ponto 3, o mais importante. Interpretação de texto não é instinto. Tem muitos recursos e estratégias que quanto mais você estuda, mais fácil fica essa parte para você na hora do seu concurso. Beleza? Vou colocar na descrição desse vídeo aqui o link do meu curso completo. Se tiver algum cupom de desconto, eu vou escrever aqui também. A gente está num período de volta às aulas, então provavelmente eu tenho uma boa para você. E se você quiser se tornar meu aluno hoje, vai ser o maior prazer ser sua professora, além aqui do YouTube, que sempre tem conteúdo gratuito. Pode se inscrever e ativar o sininho. Toda semana tem novidade aqui, a gente resolve provas, a gente faz dicas rápidas, aulas completas que são um pouquinho mais longas, tem as lives, o Projeto Português Zero, tem muita coisa aqui no YouTube. Mas além disso, se você quiser ser aluno do meu curso, em que tem já tudo gravado para você assistir no seu tempo, com suporte de tira dúvidas, clica no link, aproveita o cupom e vamos que vamos. Não tem jeito, vai passar, a caminhada é longa para você aprender, mas ela é possível, basta você começar. E você não precisa começar a caminhada hoje. Hoje é só um passinho. Dá um passinho em direção à sua aprovação. E todos os dias mais um, mais um, mais um. Quando você menos esperar, você vai estar de cara com ela, tá? Eu vou adorar. Me chama pro churrasco da aprovação quando sair, o dia da posse, o dia da assinatura lá do termo. Pode me chamar que eu vou, tá? Mesmo que não seja no Rio. Eu pego um avião e vou, não tem problema não. Churrasco eu vou. Beijo!